Meu nome é Bartimeu e essa é minha história. Nasci em Jericó e desde cedo conheci a dor. Ainda criança fui tomado por uma febre alta. Quando a febre passou, a luz foi embora. A partir dali, tudo era escuridão. Nunca vi o rosto da minha mãe, nunca soube o que era cor, nunca entendi o que era dia e noite. Naquele tempo, ser cego era mais do que carregar uma limitação. Era carregar uma culpa. Diziam que alguém na minha família havia pecado, que minha cegueira era um castigo de Deus. Passei a vida inteira ouvindo que minha condição era prova da ira divina. Fui deixado à beira do caminho todos os dias, com uma capa sobre os ombros e um pote para moedas no colo. Eu me tornei parte da paisagem. Ninguém me chamava pelo nome. Era só mais um cego, só mais um mendigo, só mais um peso que a cidade ignorava. Mas enquanto o mundo me ignorava, eu ouvia. E ouvir era tudo que eu podia fazer. Aprendi a reconhecer pessoas pelo som dos passos. Sabia quando vinham ricos, quando vinham pobres. Sabia quando vinham apressados ou em silêncio, tentando não serem vistos. Também ouvia histórias. E foi ouvindo que um nome começou a me perturbar: Jesus. Diziam que ele curava os doentes, tocava os impuros, restaurava os rejeitados. Diziam que ele fazia cegos verem. Repetiam isso tantas vezes, de tantos lugares diferentes, que dentro de mim algo se acendeu. Era esperança, mas também dor. Porque esperança para quem vive na escuridão é como uma lâmina, ela corta fundo. Então, naquele dia, algo aconteceu. Uma multidão se formava. O barulho das vozes era diferente. Havia expectativa, como se o próprio céu estivesse prestes a passar. Era ele, o homem das histórias. Jesus estava entrando em Jericó. Meu coração acelerou. Eu não via nada, mas sentia tudo. Meus dedos tremiam, meus lábios ardiam. E então eu comecei a gritar. Gritei com tudo o que eu tinha. Não me importei com quem me mandou calar. Não me importei com empurrões, nem com insultos. Eu só sabia que ele podia me ouvir. A multidão parou. O ar ficou mais leve. Passos se aproximaram. Alguém me disse que ele havia parado por minha causa, que ele estava me chamando. Deixei minha capa no chão. Aquela capa velha, suja, era tudo o que eu tinha. Mas naquele momento, não precisei pensar. Joguei fora como quem se despede da própria dor. Me levantei e fui. Foi nesse instante que tudo começou a mudar. Quando meus olhos se abriram, o momento chegou. Eu estava diante dele. Não sabia como era seu rosto, mas sentia sua presença como um calor que atravessava minha pele. Meu corpo inteiro tremia, mas dentro de mim havia algo mais forte do que o medo: fé. Sem dizer muita coisa, ele respondeu à minha súplica com uma frase simples. Não houve cerimônia, nenhum ritual, nenhum toque, apenas uma palavra, como se tivesse sido falada desde o início dos tempos só para mim. Foi como se a escuridão explodisse. Primeiro veio a luz, depois formas, depois tudo. Vi o céu brilhante. Vi o chão de terra, rachado pelo sol. Vi mãos, pés, rostos. Vi cores que eu nunca tinha imaginado. E no meio da multidão, vi ele, Jesus, o homem que havia parado por mim. O homem que me viu quando ninguém via. O homem que me ouviu quando todos mandaram que eu me calasse. Seus olhos encontraram os meus, e eu entendi que ele já me conhecia muito antes daquele dia. Ele sabia meu nome. Sabia minha dor, sabia tudo. Meus joelhos cederam, meus olhos ardiam. As lágrimas que escorriam não eram de tristeza, eram de liberdade. Eu estava livre da cegueira, mas mais do que isso, livre do esquecimento, do abandono, da culpa. Pessoas ao redor começaram a gritar, a aplaudir, a comemorar, mas nada me tirava daquele momento. Ele já estava se afastando, continuando seu caminho. Eu poderia voltar para casa, começar uma nova vida, talvez procurar um trabalho, refazer minha história com meus olhos abertos. Mas eu não queria isso. Eu queria segui-lo. Deixei tudo para trás. A estrada de onde fui retirado se tornou o começo de outro caminho. Agora com passos firmes, agora com visão, agora com propósito.
Segui junto com a multidão, mas meu coração seguia focado só nele. Nos dias seguintes, vi o que antes só ouvia. Vi paralíticos andarem. Vi crianças correndo para os braços dele. Vi mães chorando de alegria. Vi milagres acontecendo diante dos meus olhos. Mas mais do que isso, vi amor. Um amor que transformava tudo ao redor. Jesus caminhava com simplicidade. Dormia ao relento. Falava com firmeza, mas com ternura. Não buscava fama, nem riqueza. Ele apenas andava. E onde ele passava, vidas eram tocadas. E eu estava ali, um ex-cego, um ex-esquecido, agora caminhando ao lado da luz. Mas então começaram os sussurros. Alguns falavam que ele iria para Jerusalém, que lá algo terrível aconteceria, que seria traído, preso, entregue. As pessoas murmuravam, os discípulos se fechavam. O clima mudou, o olhar dele também. Jesus não estava assustado, mas havia peso em suas palavras, como se ele soubesse exatamente o que estava por vir. E mesmo assim, continuava caminhando. Eu segui junto, porque depois de ver, eu não queria apenas enxergar o mundo. Eu queria ver o que Deus estava fazendo. E Jesus era a revelação viva disso. O caminho até Jerusalém foi diferente de tudo o que eu já tinha vivido. A cada cidade que passávamos, mais pessoas se uniam à caminhada. Algumas vinham pelos milagres, outras pela esperança, outras só pela curiosidade. Mas todos sentiam que algo grande estava prestes a acontecer, e eu seguia com ele. Agora eu via, e o que via mudava tudo. Não apenas as paisagens, os rostos, os detalhes. Eu via o sofrimento nos olhos dos doentes, a fome escondida no rosto das crianças, a dor silenciada nas mulheres rejeitadas. Eu via o mundo como Jesus via, e isso doía. Mas ele caminhava com firmeza, mesmo com o peso no olhar, mesmo quando o tom de sua voz ficava mais grave, ele não parava. Falava sobre entrega, sobre sofrimento, sobre morte, e mesmo assim não recuava. Aquilo me marcava profundamente. Eu, que acabava de conhecer a vida, agora entendia o que era dar a vida. Quando nos aproximamos de Jerusalém, o clima ficou tenso. Jesus já não era só um milagreiro para muitos. Ele era uma ameaça. Os líderes religiosos o observavam. Falavam dele com medo e raiva. Havia burburinhos de conspiração. E ainda assim, ele entrou na cidade. Jerusalém estava em festa. Era Páscoa. As ruas estavam cheias. Pessoas agitavam ramos, estendiam mantos no chão, aclamavam Jesus como rei. Mas ele entrou montado num jumentinho, não num cavalo de guerra. A multidão gritava, Hosana, mas nos olhos dele havia lágrimas. Ele chorava por Jerusalém. Naquele momento, entendi que nem todos os olhos enxergam, mesmo estando abertos. Vi gente que o adorava por interesse, vi líderes que queriam silenciá-lo, vi discípulos com medo, vi confusão por toda parte, mas eu continuava ali. Eu que fui um cego esquecido na beira do caminho, agora caminhava ao lado daquele que estava indo direto para a cruz. E eu não conseguia sair dali, porque mais do que visão, ele me deu propósito. Mais do que olhos, ele me deu vida. Naquela noite não consegui dormir. O barulho da cidade, as orações, os cânticos, o cheiro dos pães, tudo parecia diferente. Era como se o tempo estivesse se dobrando, como se algo eterno estivesse prestes a acontecer. Eu sabia que algo estava vindo, mas eu não estava pronto para o que veria. O rei que me fez ver Jerusalém parecia respirar mais rápido naquela semana. Tudo era tenso, denso, como se o céu e a terra estivessem se preparando para algo inevitável. As ruas cheias, os altares prontos, mas o clima não era de festa. Era de guerra silenciosa. Jesus foi traído. Ele foi preso durante a noite como um criminoso. Arrastado, humilhado, cuspido, acusado por homens que tremiam de medo diante da verdade. Os mesmos que o chamaram de mestre agora se escondiam. E eu, que caminhava com ele,
Só conseguia chorar. Vi de longe quando colocaram a cruz sobre seus ombros. A multidão se dividia entre os que zombavam e os que choravam. E eu, no meio do povo, me sentia pequeno, sujo, impotente. Aquele que me curou, que me viu, que me deu vida, agora estava sendo levado para morrer. Ele foi pendurado entre ladrões, com mãos feridas, pés rasgados, cabeça coroada de espinhos. O céu escureceu, a terra tremeu, e mesmo assim ele não amaldiçoou. Ele não fugiu, ele entregou. A cruz não o venceu, ele venceu na cruz. Quando tudo parecia perdido, quando até o ar parecia desistir, ele disse que estava consumado e morreu. O mesmo que me deu visão, agora entregava a própria vida por mim. Mas 3 dias depois, a morte perdeu a guerra. Jesus ressuscitou. E naquele dia, quando os discípulos correram com a notícia, quando as mulheres voltaram do túmulo dizendo que ele estava vivo, eu me prostrei no chão. Chorei como nunca, porque o homem que me tirou das trevas era o próprio Rei dos Reis. Ele não era apenas um profeta, não era só um curador. Ele era o Filho do Deus vivo, o Cordeiro que venceu o pecado, o Salvador que me encontrou à beira da estrada e me fez enxergar tudo: o mundo, a vida, o céu. A partir dali, minha vida teve um só propósito: falar dele, contar o que ele fez, proclamar que o Rei dos Reis não está morto, que ele vive e que ainda hoje ele para por causa de um só clamor. O mesmo Jesus que me viu no chão continua ouvindo os que gritam no silêncio e continua curando os que o mundo despreza. Meu nome é Bartimeu e essa foi a minha história, mas ela pode ser a sua também. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo e comente aí: Jesus, tenho fé mesmo sem ver. Que o mesmo Cristo que ouviu Bartimeu olhe por sua vida hoje também. Ele ainda faz milagres onde ninguém mais acredita.